E agora a gente vai meditar nas Sagradas Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Se quiser sentar com a esposa, pode sentar. Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, coragem, seja homem, guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos e juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Bênção pura. Deixa eu ler aqui mais um texto, ainda em primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 3. Capítulo 3, verso 3. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. De novo, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Amém. Bênção pura. Amados, nesse culto da família, eu gostaria de trazer uma palavra acerca de tempo com Deus e tempo com a família. Qual é o efeito que a figura do pai, a figura da mãe, causa dentro do lar, quando estes igualmente aplicam tempo com qualidade para os seus filhos. Talvez os filhos aqui presentes, ou até os casados que ainda não tenham filhos, possam pensar: poxa, então a palavra hoje não é para mim, é só para quem tem filho. Não, é para você também que é filho. Então a palavra vai alcançar pais e mães que têm filhos, e filhos que certamente têm seus pais e devem viver uma vida de qualidade com eles. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Eu vou abordar alguns pontos aqui, e eu quero fazer a conclusão de como a gente deve viver uma vida familiar com qualidade. Para isso, eu vou me utilizar da vida de Davi. Davi, ele foi um rei que a própria Escritura diz que foi segundo o coração de Deus. Eu acredito que Davi dispensa comentários. A sua vida como rei foi uma vida de extrema relevância. Davi, ele não foi só rei, ele foi compositor, compôs inúmeros salmos. Davi, ele foi inventor de instrumentos musicais. Quantos não conhecem a ousadia, a coragem, a bravura de Davi? Davi é um dos homens mais citados na Bíblia, e também ele é chamado de, ele prefigura, ou melhor dizendo, na própria genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então aqui dispensa comentários. Ele foi extremamente eficiente em relação ao seu governo. O que Davi fez, nenhum outro rei alcançou. Só que Davi tem um agravante na vida dele, que é a sua família. Nós podemos dizer, e eu sem medo de errar, que Davi foi um excelente rei,
um excelente governante, mas foi um péssimo pai. Péssimo, péssimo. Se eu fosse dar uma nota para Davi como rei, nota 10, mas como pai, se ele chegar no 5 é muito. E o que faz um homem tão relevante na sociedade, o que faz um homem tão relevante em relação às pessoas, e tão ruim em relação à sua família, tão relapso, tão descuidado? O comportamento de Davi é totalmente contrário aos princípios que nós aprendemos. Parece duas pessoas distintas, meu Deus, mas é a mesma pessoa. A única coisa que eu posso enxergar para Davi ser esse péssimo pai é a ausência dele em relação à sua família. Eu acredito que Davi dedicou tempo demais governando e tempo de menos com a sua casa. Davi não está muito distante da nossa realidade, se de repente nós nos dedicarmos com corpo, alma e espírito a uma atividade, e de repente a gente se esquecer do que é primordial, a nossa própria casa. O apóstolo Paulo diz que o homem que é credenciado ao presbitério, ao pastoreio, que não consegue cuidar bem da sua casa, ele não pode ser um presbítero ou um pastor. Paulo está dizendo que o princípio básico para a nossa vida é cuidar da família. Mas lembre-se, e eu abro um parênteses, não é cuidar apenas da família, porque tem gente que interpreta isso: eu devo cuidar apenas da minha família. Não, é prioritariamente a família, mas não podemos nos esquecer do ministério, porque aí nós estaríamos contradizendo as próprias palavras de Paulo, gente. Ele diz o seguinte: cuide primeiro da família e depois do ministério. Isso significa que prioritariamente devemos entender que nós precisamos dar um tempo dedicado à nossa casa. Por quê? Porque se eu tenho uma esposa e se eu tenho os filhos no caminho do Senhor, disciplinados na palavra do Senhor, eles nos auxiliarão no próprio ministério. Então por isso que devemos enfatizar e dedicar tempo para a nossa casa. Voltando para Davi. Davi tem aproximadamente, citados na Bíblia, 20 filhos, só os que foram citados, ok? Fora os que não foram citados, 20 filhos. Desses 20 filhos, 19 homens, uma mulher apenas citada, Tamar. Davi tinha 7 mulheres, daí veio a fama de Salomão, né? Tal pai, tal filho. 7 mulheres, só as que foram citadas, sem contar as concubinas que ele tinha. Aí Davi, acho que Salomão, ele seguiu o exemplo do pai, né? Aí para arrebentar logo, ele pega 300 mulheres, 700 concubinas. Se meu pai tinha 7, eu tenho 300, né? Pois é, nós vamos falar sobre isso, irmão, a importância do exemplo. Então vamos lá. Esse Davi, com tantos filhos, com tantas mulheres, agora tem um governo nas suas mãos, tempo dedicado para o governo. Nós vamos falar do primeiro filho de Davi, Aminon. Eu quero falar sobre 4 filhos de Davi aqui, e nesses 4 filhos nós vamos aplicar 4 princípios importantes, para a gente, como pai, como mãe, como filhos, ter um bom relacionamento dentro de casa. Aminon era o filho mais velho de Davi. Eu posso dizer que Aminon era o filho mimado de Davi, primogênito, candidato ao trono. Aminon, no segundo livro de Samuel, você pode abrir sua Bíblia, por favor, segundo livro de Samuel, capítulo 13, a história de Aminon começa aqui. A partir do verso 1, nós vamos encontrar a história de Aminon. Aminon, segundo as Escrituras, ele aparece sentindo um sentimento proibido, o sentimento de paixão,
pela sua própria irmã, Tamar. Tamar era irmã de Absalão, irmão de Aminon. Era uma espécie de meia-irmã, porém, no contexto de Israel, tanto faz, é irmã do mesmo jeito. Aminon fica apaixonado pela sua própria irmã. O texto diz no verso 2 que Aminon se angustiou tanto, ele ficou tão apaixonado que ficou a ponto de adoecer, porque paixão adoece. Por isso que jovem fica doente quando fica apaixonado. Fica doente, irmão. Porque a paixão adoece a pessoa. O amor é saúde, a paixão é doença. Então você tem que tomar muito cuidado com paixão, porque paixão não é de Deus, ok? Você fica descontrolado, descompensado, desequilibrado. Você fica doente. Se você tem, você só quer aquilo. Se você não tem, você quer de qualquer jeito, a ponto de ficar doente com aquilo. Isso é muito perigoso. Aminon ficou tão doente, tão apaixonado pela meia-irmã, que ele começa a adoecer, emagrecer. Ah, pastor, então vou começar a ficar apaixonado, né? Começar a emagrecer, né? Não, deixa para lá, vamos continuar aqui, né? Até que Jonadab era um amigo íntimo de Aminon. A Bíblia chama esse Jonadab de um amigo muito esperto, muito sagaz. Essa palavra sagaz aqui é uma palavra de astuto, malandro, sem vergonha, esse Jonadab aqui. Esse Jonadab, quando percebeu Aminon doente, ele vai até o quarto dele e fala: meu amigo, o que você tem, rapaz? Você está doente, não vem jogar mais bola, nem PlayStation com a gente, o que está acontecendo? Ele falou: rapaz, eu estou apaixonado. Eu falei: não me diga, que quem é a candidata? Você não vai acreditar. Não, fala comigo então. É a minha irmã. Você está maluco? É a minha irmã. Não, mas relaxa, eu sei como resolver isso aí. Olha só que amigo, irmão. Cuidado com os Jonadab, viu, irmãos? Ô jovens, cuidado com os Jonadabs, são os amigos da onça, viu? Pais, cuidado com os Jonadabs. Rastreie o celular do seu filho, veja quem são os amigos dele. Cuidado com os amigos que os seus filhos andam. Preste atenção no ciclo de amizade dos seus filhos. Se não for boa gente, corta. É melhor ele perder um amigo do que você perder um filho, ok? Porque a amizade corrompe os bons costumes. Não brinca com a amizade, não. Irmãos, essa vida de pastor a gente já viu de tudo, e você mais do que ninguém conhece. Pessoas que eu já vi pais que educaram seus filhos nos caminhos do Senhor, mas por causa de uma amizade, ele desviou da casa do Senhor e virou um boné velho aí fora. Então preste muita atenção com os amigos que os seus filhos têm. Seja criterioso com a amizade dos seus filhos. Jonadab, ele chega para Aminon e dá um conselho para ele, e o conselho era o seguinte: Aminon, finge de doente, ensinando o Aminon a fingir, para enganar o próprio pai. Vê se isso é conselho que dá, irmão. O amigo ensinando o outro a enganar o próprio pai. Finge de doente, fala para o seu pai, e ele vai mandar Tamar aqui, e o resto você já sabe, né? Ela vai entrar dentro da casa, manda todo mundo sair, e pega ela à força. Olha o conselho que esse maldito deu. E o besta do Aminon, que não era crente, porque se fosse não ia fazer uma coisa dessa, porque quando você está apaixonado, você fica cego, qualquer um que te fala qualquer coisa, você acredita. Aí quando você está apaixonado, você abre mão dos princípios, você abre mão dos valores, você abre mão da palavra, você abre mão de tudo por causa de um sentimento. Nós não somos movidos por sentimentos, nós somos movidos por aquilo que nós cremos. Então preste muita atenção, você que é jovem, você não pode dar vazão a um sentimento, você não pode abrir mão dos princípios da palavra de Deus por causa de uma paixonite que vai passar lá na frente. Tem jovem indo para a cama com a namorada por causa de paixão e se esquecendo dos princípios da palavra.
quebrando a aliança com Cristo, quebrando o princípio da palavra de Deus, cometendo pecado atrás de pecado, porque fornicação, sexo antes do casamento é pecado. Ah, pastor, isso era antes. Não, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma. Pode passar céu e terra, mas a palavra não passa. E a gente não pode abrir mão desses princípios, desses valores. Jovens, se vocês querem ser abençoados no futuro, então comece a semear no presente. Semear no presente é valorizar as Escrituras. Eu me orgulho de dizer, eu casei virgem, irmão. Me orgulho de dizer, minha esposa casou virgem, nós nos conhecemos mutuamente juntos, ela me conheceu e eu a conheci virgens, tinha 24 anos de idade, virgem essa mulher, olha que bênção. Eu com 21 anos, virgem, meu irmão, me orgulho de dizer isso. Agora os nossos jovens hoje com 15, 16 anos, já querem ter contato sexual. Pelo amor de Deus, você está carregando maldição para a sua vida, porque pecado só traz morte, é um prazer maldito que gera morte, e isso pode levar muitos problemas para o seu casamento. Então, em nome de Jesus Cristo, reconheça a santidade de Deus, se humilhe e viva uma vida casta e pura diante do Criador que te chamou. Depois que casar, aí, meu irmão, fica livre, faz o que você bem achar melhor, mas é dentro do casamento, horas. Espera, meu filho, apressado, né? Eita Deus, Deus é bom, né? Calma aí, só estou na introdução, tá? Só estou na introdução. O que o Aminon fez, irmão? O Aminon, ele abusa da própria irmã. O texto fala que depois que ele teve relação com ela forçado, o texto diz que ele a rejeitou. A palavra fala que ele teve aversão a ela. Peraí. Ele queria tanto, olha só, irmãos, presta atenção. Ele queria tanto a irmã, queria tanto, que quando teve, depois ele teve aversão para ela. Paixão é assim, gente. Paixão é assim, eu quero ele, eu quero ela, eu quero ele, eu quero ela. Aí chegou, eu não quero mais. É por isso que tem um monte de menina besta que cede antes do casamento. O cara faz de tudo por ela, aí ela vai e cede para ele. O que ele faz com ela? Não quero mais. Porque é paixão, não é amor. Amor cuida, amor abraça, amor investe, amor providencia, amor cobre. Paixão só quer prazer e desejo. Aminon, depois que teve o que queria, diz o texto, que mandou ela embora de casa envergonhada. Agora, Tamar, a abusada, sai com cinza na cabeça, chorando no meio da rua. Aí chega o irmão, Absalão. Absalão, quando vê Tamar chorando no meio da rua, pergunta para ela: você estava com Aminon? Parece que ele já estava sabendo disso. Ele disse: sim, ele me violentou. Você sabe o que Absalão fez? Capítulo 13, versículo 21, de 2 Samuel. Ouvindo Davi, o rei Davi, todas estas coisas, muito se lhe acendeu a ira. 22. Porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem, porque odiava Aminon por ter forçado a Tamar sua irmã. O que aconteceu com Absalão depois disso? Criou ódio no coração para vingar sua irmã. Mas deixa eu abrir um parênteses para o texto anterior, o versículo 21.
porque aqui está a figura do pai, Davi. Ouvindo o rei Davi todas estas coisas o quê? O estupro do irmão com a irmã, dos dois filhos. Ouvindo Davi todas estas coisas, diz o texto, ficou indignado, ponto final. Sinceramente, obreiros, quando eu li esse texto, eu fiquei assim, não é possível, gente, está faltando alguma coisa aqui, Senhor. Será que ele não esqueceu de escrever, não, Senhor? Eu fui procurar algumas referências, eu fui procurar em Reis e Crônicas, acho que o cronista Samuel esqueceu de relatar o que Davi fez. Com certeza, Davi pegou a cinta e foi arrebentar aquele safado. Com certeza Davi tirou o celular dele por 5 anos sem ter contato com a internet. Com certeza esse rapaz virou cárcere privado. Com certeza, alguma coisa ele... Mas não fez nada, irmão. Davi muito se indignou. Ponto final. Eu vou dar uma informação para vocês, porque eu fui pesquisar. Eu falei, não é possível que não tenha nada aqui. E eu achei. Mas olha o que eu achei. A Septuaginta, o que é a Septuaginta? É a tradição grega do Antigo Testamento. E alguns manuscritos do Mar Morto acrescenta, aqui no versículo 21 tem um acréscimo. Não é original, isso foi transcrito depois. E sabe o que foi transcrito depois? Abre aspas. Mas ele não feriu Aminon, porque era seu filho mais velho e o amava. Fecha aspas. Sabe o que significa isso? Ele ficou nervoso com o filho, mas não disciplinou o filho, porque ele amava o filho. Isso não é amor, porque quem ama, corrige. Quem ama, disciplina. Palavra do Senhor no livro de Provérbios fala muito claro isso, meu irmão. O que retém a vara aborrece o filho, odeia o filho, mas o que o ama cedo o disciplina. É de cedo, meu irmão, é de novo que disciplina. Então o que Davi fez com Aminon? Nada, ficou nervoso. Infelizmente nós temos alguns pais assim, que só fica nervoso, mas não faz nada. É por isso que você vê essas mães doidas, estressadas dentro de casa, que só sabe gritar, mas não disciplina o filho. O que adianta ficar histérica, gritando dentro de casa, mas não disciplina? O que adianta dar gritos e mais gritos dentro da casa, que os vizinhos tudo sabem que tu é crente e grita igual uma maluca? O que adianta? Eita Deus, fala Jesus. Mas o mais importante não se faz. O que é? Vem cá, meu filho, fazer igual o Chaves, né? Vem cá, né? Vem pela orelha, vem cá. Você está louco? Senta aí. Você acha que está falando com quem? É autoridade, irmão. Ah, pastor, a idade dele já não dá mais. Não dá? Está dentro da sua casa? Então arranca tudo que tem direito. Arranca tudo. Só dá comida para não morrer de fome. O resto, meu irmão, arranca tudo. Deixa espernear, deixa falar, tranca no quarto, faz o que quiser, arranca. Use a vara que está à sua disposição. A vara aqui nem sempre ela é física. A vara aqui é autoridade, irmão. Use a autoridade que está à tua disposição. Então o que Davi fez com Aminon? Resposta: nada. Por causa disso, da displicência de Davi, na disciplina de Aminon, o que gerou no coração do irmão Absalão? O que foi gerado? No versículo 22, por favor. Gerou o quê? Ódio. Presta atenção.
Absalão ficou nervoso, ele odiou Aminon por aquilo, só que o ódio aumentou. Por quê? Porque o pai não fez nada. Quando você não exerce a autoridade de pai e de mãe dentro de casa, você está gerando filhos rebeldes para a vida toda. De novo, quando você não exerce a autoridade de Deus dentro da sua casa, você está gerando no coração dos seus filhos ódio e rebeldia para a vida toda. É necessário disciplina, por quê? Porque a disciplina aplaca a raiva e o ódio. Ele pode até ficar com raiva de você naquele momento, mas depois ele vai te agradecer. Agora você retira a disciplina, ele vai te amar naquele momento e vai criar ódio na sua vida, na vida dele para todo sempre. Davi não fez nada, e porque não fez nada, gerou revolta, gerou ódio no coração de Absalão. Agora eu vou falar um pouquinho de Absalão, o filho rebelde. Aminon, o filho mimado. Absalão, o filho rebelde. E por que Absalão foi o filho rebelde? Por causa da displicência do pai Davi. Ele não fez nada. Agora entra em cena Absalão. Absalão, segundo as escrituras, era um homem muito bonito, com um cabelão bem grande, tinha que ficar tosqueando todo ano, um cabelo bem grande. O texto bíblico diz que em Israel não havia homem tão bonito quanto Absalão. Absalão, segundo as escrituras, passa a alimentar um ódio muito grande contra o seu irmão, por causa da displicência de Davi. O que Absalão fez, tendo em vista que o pai não fez nada? Diz o texto que ele não falou nem bem e nem mal, guardou tudo em segredo. 2 anos depois, olha como ele foi arquitetando a vingança. 2 anos depois desse incesto, desse problema aqui, diz a Bíblia que ele resolve fazer um banquete, um jantar. Observe aqui no capítulo 13, versículo 23. Passados 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Razor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Versículo 24. Foi ter Absalão com o rei e disse: eis que o teu servo faz a tosquia. Peço que com o teu servo venha o rei e os seus servidores. Então deixa eu traduzir isso aqui. O filho chegou para o pai e disse assim: pai, eu estou fazendo uma festa, eu quero que o senhor vá. É isso que está descrito, tá? É que está cheio de palavras, o rei, o servo, mas é o filho chegando: pai, eu queria que você fosse na minha festa. Você sabe o que o pai falou? Continua, 25. Porém o rei disse a Absalão: não, filho, não vamos juntos, para não te sermos pesado. Insistiu Absalão com ele: pai, vamos comigo, vamos comigo, vamos comigo. E o que o texto diz? Ele não quis ir. Mais uma vez Davi mostra sua displicência e ausência. O que Absalão estava pedindo? A presença do pai. E o que o pai fez? Não quero ir, não posso ir. A gente dá tanta desculpa hoje, nossa rotina, nossa correria, não dá para eu ir, não posso ir, não consigo ir, não quero e não vou. O filho insistindo, pelo amor de Deus, vamos, não vou. Aí o texto fala: contudo o abençoou. Presta atenção, Absalão não queria a bênção do pai, Absalão queria a presença do pai. De novo, Absalão não queria a bênção do pai, Absalão queria a presença do pai. Os seus filhos não querem o teu dinheiro, os seus filhos querem você. Tem pai querendo substituir a presença com dinheiro, com brinquedo, com mimos.
Aí compra celular caro para o moleque, computador caro para o moleque, compra tablet para o moleque, compra um monte de coisa cara para ele, achando que isso vai substituir a presença dele. Não substitui. Sua presença vale mais do que qualquer coisa na vida dos seus filhos. Sua presença é mais importante do que qualquer outra coisa na vida dos seus filhos. Ele queria a presença do rei, ele queria a presença do pai, mas o pai mais uma vez disse não. Aí o que Absalão fez? Então, já que o senhor não vai, versículo 27, deixa aí então Aminon, meu irmão, que eu amo tanto, deixa aí Aminon comigo. Aí olha só o pai, mas por que você quer que o seu irmão vá? Davi sabia, irmão, passou 2 anos, mas ele não era besta. E por que você quer que seu irmão vá? Nada, não, alegria, ora, festa, vamos lá, tá bom, pode ir, liberou. É um besta mesmo, um besta demais, cara. Você acha que o pai não estava mais ou menos desenhando e sabia o que estava no coração daquele cara? É claro que ele sabia, mas por que ele deixou? Porque ele imaginou o quê? Aminon vai escoltado, porque Aminon tinha basicamente 50 soldados à disposição dele. Cada filho do rei tinha 50 soldados à disposição, 50. Aminon com certeza foi com os 50 soldados, e Davi pensou, ele não vai fazer nenhuma besteira, porque tem uma segurança armada para proteger o filho. Ok, pensamento do pai. A gente é assim também, não vai acontecer nada com meu filho. Ele está seguro, está bem seguro. Você sabe o que Absalão fez? É o seguinte, vamos dar uns merzinhos para ele, sabe? Beber, quando ele ficar alegrinho, a gente encosta nele e já faz o serviço. E foi o que aconteceu. Absalão contratou um cara que chegou perto dele, quando ele estava alegrinho, enfiou-lhe uma espada, transpassou, ele morreu. Os filhos do rei, quando vê o assassinato, cada um pega seu carro, estou contextualizando, tá bom? Cada um pega seu carro e sai voado para voltar para casa. Chega a notícia para o rei Davi: rei Davi, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu? Matou todo mundo. Oh meu Deus, essas notícias é terrível, né? Matou todo mundo. Davi falou, como assim? Matou todos os teus filhos. Aí chegou o Jonadab, não Davi, não foi todo mundo não, foi só Aminon que morreu. Absalão, teu filho, matou ele. Não é só, né? A Bíblia fala que Davi começa a chorar amargamente por causa de Aminon. E o que Absalão fez? Dali mesmo, ele saiu e fugiu. 3 anos depois, queridos, 3 anos depois, Davi não perguntava mais de Absalão, não ligava mais para Absalão, não quis saber mais do filho, que simplesmente deletou o filho da vida dele. O primeiro passou a mão e não fez nada. O segundo excluiu o filho da vida dele. 3 anos depois, chegou o amigo de Davi e disse o seguinte: permita eu ir buscar Absalão, afinal de contas ele é teu filho, deixa ele vir aqui, conversa com ele, vamos alinhar essas coisas, Davi, vamos conversar, vamos, pelo amor de Deus, você é pai, ele é filho, vamos fazer um negócio aqui, perdoa ele. Aí Davi, vai lá buscar. Aí o Joabe vai atrás do Absalão, encontra o Absalão e fala, seu pai quer te ver. Aí Absalão falou, ok, então vamos lá. Diz o texto que ele estava vindo, 2 Samuel capítulo 14, coloca aí o versículo, deixa eu ver aqui, perdi aqui, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 24, e disse o rei, torne para sua casa, e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para a sua casa, e não viu a face do rei. Então vamos lá, presta atenção.
Absalão ficou 3 anos fora. Joabe vai atrás de Absalão, porque Davi autorizou. Agora Absalão está voltando para Jerusalém, para ver o pai. O pai, antes que o filho o vesse, o que ele fez? Eu não quero ver você, vai para sua casa e não me incomode. Para que mandou chamar, se não queria ver o rapaz? Chamou, o filho veio. Antes de ver o filho, ele já autorizou, vai para sua casa e não quero ver você. Ok, pastor, foi só um dia, 2 dias, 1 semana isso. Não, 2 anos. 5 anos ao todo, irmão. 3, ele distante, sem ver o rei. 2, ele perto, sem ver o rei. Consegue entender isso? 3 anos distantes, sem olhar para a cara do pai. 2 anos perto, mas sem olhar para a casa do pai. Quantos filhos estão tão perto e tão distantes de nós ao mesmo tempo? Quantos filhos estão tão próximos e tão distantes ao mesmo tempo? Vê você fisicamente, mas não vê você de forma presencialmente. 5 anos depois, o que acontece com Absalão? Absalão começa a chamar a atenção de Davi, porque filho é assim, irmão, quando ele começa a aprontar, porque ele está chamando sua atenção. Porque a Bíblia fala que Absalão manda chamar Davi, Davi não vai. A Bíblia diz que Absalão manda chamar Joabe, e Joabe não vai. Você sabe o que Absalão fez? Coloca fogo naquele terreno lá. O terreno era de Joabe. Manda colocar fogo. Aí meteram fogo em tudo. Quando Joabe viu seu terreno pegando fogo, ele já imaginou, é Absalão, adolescente assim. Vive aprontando, para quê? Para chamar a atenção dos pais. Pai não dá atenção para filho, então o filho começa a aprontar, chamando a atenção dos pais, ora. Aí Joabe vai atrás de Absalão e fala: o que você fez? Você está maluco, colocando fogo no meu terreno? Eu vou te chamar, você não quis vir. Eu quero falar com meu pai. Aí Joabe sai da presença de Absalão e vai até Davi e diz: Davi, pelo amor de Deus, atende aquele moleque antes que eu mato ele. Não está escrito isso não, isso aí eu estou contextualizando. Pelo amor de Deus, fala com ele, você mandou chamar, já tem mais de 5 anos, e você deixou ele lá encostado na casa, fala com ele. Aí olha só o que o texto fala no capítulo 14, versículo 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse, chamou o rei Absalão, e este se lhe apresentou, e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. O rei beijou Absalão. Só isso que tem, o rei beijou Absalão. Alguém pode ler esse texto e dizer: pastor, então ele fez as pazes com o filho. Eu bem que gostaria de acreditar. E por que eu não acredito? Porque a continuação da história vai nos dizer que esse beijo não valeu de nada. Diga assim: o beijo não valeu de nada. Porque beijo sem sentimento não tem valor nenhum. Beijo sem sentimento não tem valor nenhum. Judas beijou Jesus, mas não tinha nenhum sentimento de arrependimento no seu coração. Qual foi o agravante aqui? O agravante é que o pai beijou o filho de forma automática e não de forma perdoadora. O pai não perdoou o filho e o filho não perdoou o pai. Foi um encontro casual de apenas um beijo e nada mais. Não houve reatar a aliança, não houve perdão, não houve reconciliação. Só houve um beijinho para maquiar a situação. Ei, não adianta você ir no seu filho, passar a mão na cabeça dele, dar um beijinho e achar que isso vai resolver, porque relacionamento de pai e filho tem que ser transparente, sincero e profundo. Se não há profundidade no relacionamento, beijinho não resolve, abracinho não resolve, palavras não resolve, tem que ter atitudes. Atitude de Absalão: fingiu que perdoou. Atitude de Davi: fingiu que está tudo bem.
Pai fingindo que está bem, filho fingindo que está bem, quando na verdade estão inflamados e não está bem. Deus está dizendo para você: não adianta fingir que está bem, você precisa se reconciliar de verdade com seus filhos. O que aconteceu depois do beijo? Capítulo 15. Depois disto o que, pastor? Depois do beijo, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalo e 50 homens que corressem diante dele, guarda real dos filhos. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é o teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua causa é boa, é reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Então vamos lá, contextualizando. Depois do beijo, Absalão coloca-se na porta da cidade. Aí as pessoas que vinham para Jerusalém, para o rei julgar a causa deles, no caso Davi, aí ele falava o seguinte: você está indo para onde? Eu estou indo para o Davi julgar a minha causa. Ele fala assim, em outras palavras, ele não vai julgar. Por quê? Ele não tem tempo. Se ele não tem tempo nem para mim, vai ter tempo para tu? O coração de Absalão estava tão angustiado que ele começou a colocar as pessoas contra o pai. Por quê? Por causa da displicência e a negligência do pai em relação a ele. Agora olha o versículo 4, dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e fazia o quê? Beijava. Mais uma vez o beijo. O beijo falso que o pai deu no filho, o filho replicou nas pessoas. Você não está aqui não, tá? Eu vou repetir: o beijo falso que o pai deu no filho, o filho também replicava nas pessoas. A falsidade que você tem com seus filhos é a falsidade que ele vai manifestar nas pessoas. Seja sincero para ele ser sincero, seja verdadeiro para ele ser verdadeiro, seja honesto para ele ser honesto, seja inteligente para ele ser inteligente. Agora seja falso para ele ser falso também. Seja mentiroso, mentirosa para ele também replicar sua mentira. Seja manipuladora para tua filha, seja uma manipuladorazinha depois. O que você faz dentro de casa, seu filho replicará lá fora, consciente ou inconsciente. Levanta daí, cara. Aí dava um beijo na face, e com aquilo ele estava ganhando o coração do povo, e ele estava querendo assumir o lugar do pai. Presta atenção: filho não é pai, filho é filho enquanto existir pai. De novo, filho não é pai, filho é filho, até o pai viver, é filho. Pode ser um paizinho desse tamanho, velhinho, caquético, já andando de bengalinha, mas é pai. Respeite-o e não tome o lugar dele. E você pai, você mãe, não coloque o filho no lugar que é seu. A autoridade é sua e não do filho. O que é que você quer, filha? É ele que quer, não é você? Decide, vai. É você que decide? É ele agora que está decidindo as coisas? Fala. Não, quem tem que falar é tu, minha filha. Não é ele não. É tu, meu irmão. O pai da casa é você, a mãe é você, não é ele. Ele queria assumir o lugar do pai e começou a armar e orquestrar de forma inteligente, de forma falsa e manipuladora, para atrair as pessoas para si e colocar os pais fora de cena.
Tem filho que está com o coração amargurado e cheio de ódio, tentando tirar os pais de cena para ele sobressair. A Bíblia não ensina isso, a Bíblia ensina honrar o pai e a mãe para viver longos dias na terra. Nunca menospreze a autoridade do seu pai, nunca tire a autoridade do seu pai, seja ele quem for, ele é o pai, ele é a autoridade. Submeta-se a esta autoridade, honre-o enquanto viver, se quiser ter longos dias na terra. Então o que Absalão fez? Foi ganhando o coração das pessoas. Moral da história, deixa eu adiantar, ele conseguiu o que queria. Expulsou Davi. Davi teve que sair fugido da própria casa. Absalão invade Jerusalém, senta no trono do pai, domina a casa do pai, se deita com as mulheres do pai, expõe publicamente a vergonha para todo mundo ver debaixo de uma tenda. Todo o povo enxergando a safadeza e a pouca vergonha. Presta atenção, a safadeza dele era pública. Como tem muitos filhos fazendo isso de forma pública. Por quê? Por causa da negligência e a displicência de pais relapsos. Aleluia. Deus nos confiou filhos para cuidar. Se você tem filhos, você tem uma responsabilidade para a vida inteira. É seus filhos e você precisa cuidar deles com tudo que você tem. Davi, ele foge, Absalão invade, a consequência se manifesta. Ressentimento acumulado levou Absalão a se tornar um homem rebelde. Davi demonstrou falta de amor e de disciplina para com Absalão. Um filho que não recebe a atenção do pai pode buscar validação em outros lugares. Se o filho não está, se o pai não está presente, se o pai não supre emocionalmente o coração dos filhos, o filho vai começar a validar a sua vida com outras coisas. Ele procura validação nos amigos, ele procura validação nas drogas, ele procura validação em outros lugares, porque ele não encontra no pai. Absalão se torna um homem rebelde, por quê? Porque o pai se tornou ausente na criação do seu filho, e agora Absalão estava com o coração amargurado e odiado. Por quê? Porque o pai o abandonou. Não abandone os seus filhos, cuide deles, é sua responsabilidade. Deixa eu finalizar. Terceiro filho de Davi, Adonias. Moral da história, Absalão, o que aconteceu com ele, pastor? Morreu, irmão. Aminon morreu, Absalão morreu, batalhou com o exército do próprio pai. Joabe tirou a vida do Absalão. Agora Davi já está mais velho. Adonias, 1 Reis capítulo 1, põe aí por favor, 1 Reis capítulo 1, versículo 5. Então Adonias, filho de Hagite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou. Irmãos, irmãs, aí vocês vão achar que é eu que estou pegando o pé do Davi, né? Pelo amor de Deus, irmão. Jamais, não, presta atenção, não é naquele momento, é jamais, nunca seu pai o contrariou. Fala para mim como é que um filho vai crescer de forma saudável se o pai dá tudo o que quer e faz tudo o que quer, nunca diz não e nunca contraria, meu Deus do céu. Adonias, Aminon morre, Absalão morre, o que Adonias imaginou? Então o trono é meu. Só que ele não esperou o pai morrer, ele fez um golpe de estado,
ele quis usurpar o trono do pai, como Absalão tentou. Adonias se levanta tentando usurpar o trono de Davi, e o texto coloca uma espécie de parêntese dizendo: nunca seu pai o contrariou. Por que que os filhos crescem rebeldes? Por que que os filhos crescem mimados? Por que que os filhos crescem gananciosos? Porque os pais não o contrariam. Aí você está criando uma geração de filhos mimados e rebeldes. Por quê? Porque tira a vara da disciplina, não exorta, não corrige, não ensina. Aí as crianças crescem com o coração de Absalão e com o coração de Adonias. Um coração mimado, um coração ganancioso e um coração rebelde. Adonias usurpa o trono, ficam sabendo, a notícia chega em Davi. Davi imediatamente levanta o seu filho mais novo, Salomão, unge ele e estabelece Salomão no trono. E agora Salomão no trono, Adonias desiste. Diz a Bíblia que ele vai segurar na ponta do altar, pedindo misericórdia. A rebelião se acaba e Adonias sossega o facho. E agora Salomão, ainda novo, assenta-se no trono. Agora eu quero fazer a conclusão. Por quê, pastor? Porque não seria justo eu falar tão mal de Davi e chegar agora não mostrar o que ele fez de certo. Preste muita atenção nisso, por favor. Davi, ele errou a vida inteira como pai, mas no final dos seus dias, ele fez a coisa certa. Você entendeu isso? Davi, ele errou a vida inteira como os pais. Coloca o capítulo 2, por favor, verso 1. Aproximou-se dos dias da morte de Davi. Presta atenção. Aproximou-se dos dias da morte de Davi, e deu ele ordens a Salomão. Deu ele conselhos a Salomão. Então vamos lá. Davi não chamou Aminon, Davi não chamou Absalão, Davi não chamou Adonias. Resultado, os 3 filhos se perderam. Agora ele decidiu, no final da vida dele, fazer a coisa certa. E qual é a coisa certa? Ele chamou o filho, sentou com o filho e falou com o filho. Quem consegue entender isso? Ele fez o que nunca fez. Ainda tem tempo para você fazer o que você nunca fez. Você talvez esteja aqui agora como Davi: meu Deus, eu estou errando igual Davi. Só que ainda tem tempo de você fazer a coisa certa. Ainda tem tempo de você reunir sua família. Ainda tem tempo de você chamar os seus filhos, sentar à mesa com eles e dar ordens para eles, e dar mandamentos para eles, e dar estatutos para eles, e falar da palavra para eles. Ainda dá tempo. Capítulo 2, verso 2. Qual foi a ordem que Davi deu para o filho? Filho, eu estou indo, para outras palavras, eu estou morrendo. Aí ele fala o seguinte: coragem e seja homem. Seja homem. Talvez você possa imaginar que caráter Davi tinha, que moral Davi tinha para falar isso com o filho, porque homem ele não foi. Ele não foi homem com Aminon, ele não foi homem com Absalão, ele não foi homem com Adonias. Péssimo pai. Mas no fim dos seus dias, com o coração quebrantado e arrependido, ele disse assim: filho, seja homem. Sabe por que Davi disse isso? Porque independente dos erros do passado, ele estava diante de Deus admitindo suas fraquezas, dizendo: não olha para mim, olha para o Deus que me chamou. Seja homem, filho.
Agora eu tenho uma mensagem de Deus para os pais aqui, que talvez pensem que por ter cometido um erro lá atrás, você acha que não tem mais autoridade para falar com seus filhos. Isso é um engano, isso é uma mentira. Você ainda é a autoridade de Deus. Não faça do seu passado o erro, não faça do seu passado as dificuldades para não falar o agora. Sente com seus filhos: ah, pastor, mas eu errei lá atrás, eu não tenho mais moral. Não, você tem, porque você é o pai. O fato de você ter errado lá atrás não te descredencia de pai. E o que mais eu fico alegre é ver Salomão sentar com o pai e dizer: sim, senhor, pode falar. Presta atenção, Salomão não foi a geração dos pais ou dos filhos que nós temos hoje, porque não houve pai, mete dedo na cara de pai, não aceita conselho de pai. Salomão, ele podia se levantar da mesa, chutar a cadeira e dizer: quem é você? Mas ele não fez. Ele não fez. Ele não fez. Você também não pode fazer. Você é filho, fique na mesa e ouça o que o seu pai tem a dizer. Salomão tinha todo o direito de chutar a mesa, de chutar a cadeira, se revoltar contra Davi, dizendo: você nunca foi homem com os meus irmãos e agora quer dar conselho para mim? Mas ele não fez. Ele ficou sentado, ouvindo cada palavra do pai. Por quê? Porque as palavras que saíram da boca de Davi foram as palavras de Deus, e as palavras de Deus são vida eterna para nós. Eu não sei quem o seu pai foi para você, e eu falo isso cheio do Espírito Santo agora. Eu não sei quem o seu pai foi para você, eu não sei como ele agiu com você, mas hoje Deus te deu uma mesa para sentar, hoje Ele te deu uma palavra para ouvir, hoje a sua vida é diferente. Ele te deu um trono para governar, você governa com Cristo hoje, e você precisa honrar o seu pai. E eu falo em nome de Jesus: se você quer que o seu ministério vá bem, se você quer que a sua vida vá bem, se você quer que o seu casamento vá bem, volte na mesa, sente com seu pai, peça perdão e reata a aliança, renova a aliança, porque a sua vida será uma bênção, porque a palavra te garante isso. Seja homem, seja homem. Marcos, louvor. Seja homem. Versículo 3, por favor. Guarda os preceitos do Senhor, o teu Deus, para andar nos seus caminhos e para guardar seus estatutos, seus mandamentos, seus juízos, seus testemunhos, como ele está escrito na lei de Moisés, para que prospere em tudo quanto fizer e por onde quer que fores. Capítulo 3, verso 3, para concluir. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu... irmãos. De novo, Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu... Valeu a pena, irmão. Valeu a pena. Um estuprou a irmã, o outro usurpou o trono, o outro usurpou o trono, mas no quarto, ele ensinou, ele sentou, ele falou da palavra. Qual foi o resultado? Esse filho passou a amar a Deus. Aleluia. Esse filho passou a amar o Senhor. Por que ele amou o Senhor? Porque ele tinha uma referência. Qual é a referência dele? O pai. Se você for a referência do seu filho, você terá um filho que vai amar o Senhor. Ai, Jesus amado, o objetivo do pai não é trazer o filho para a igreja. Pastor, o que é isso? De novo, o objetivo do pai não é trazer o filho para a igreja.
O objetivo do pai é trazer o filho para Jesus. Tem muito pai achando que a missão dele é trazer o filho para a igreja. A sua missão é levar o filho para Cristo. Porque tem muitos filhos na igreja e longe de Cristo, mas não é possível estar perto de Cristo e longe da igreja. Ele está na igreja, mas ele também está firme no Senhor Jesus. Oh, querido, que nossa geração seja uma geração de filhos que amam o Senhor. E eu posso ouvir o amém dos pais aqui hoje. Que os nossos filhos amem o Senhor, que a nossa geração ame o Senhor, que eles tenham nós como referências. A referência da tua filha não tem que ser as influências do TikTok. A referência da tua filha não tem que ser as manipuladoras das redes sociais. A referência dos seus filhos não são os artistas que cantam. As referências dos seus filhos não são os jogadores de futebol. A geração dos seus filhos, a referência deles é você, é você. Ah, pastor, eu não fui o pai talvez que eu imaginava. Ah, pastor, eu não tive o pai que eu imaginava. Nada disso importa. Até o final dos teus dias, quando você estiver indo para a morte, Deus te dá a oportunidade de fazer o que é certo. Se você não fez o que era certo até aqui, hoje você vai fazer, porque Deus está te fortalecendo. Seus filhos não se perderão. Seus filhos amarão a Cristo. Oh, bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Feche os seus olhos, irmão. Aleluia. Senhor, Senhor. Oh, aleluia, Jesus.